Bom dia, gente. Vamos lá iniciar mais uma aula de português, ok? Hoje nós vamos trabalhar com o gênero poesia. Vocês lembram que na nossa audiência leitora de segunda-feira foi um texto em forma de poema, né? Para vocês lerem, O Regaço do Amor. E a gente vai trabalhar hoje essa continuação da questão da poesia, certo? Você sabe o que são poesias? A poesia abaixo se chama inspiração. De que tipo de inspiração você acha que ela trata? Você já se sentiu inspirado para alguma coisa? Para quê? Ok? Então, nós vamos ver aqui o que ela diz sobre inspiração, tá? O texto é de Dara Acioli Ribeiro. Inspiração. Onde eu encontrei a inspiração? Entre 1000 estrelas no céu? Entre tantos planetas e cometas? E como eu encontrarei? Todos conseguem, menos eu. Será que eu encontrarei? Tantas coisas que penso e não encontro nada. Devia me inspirar numa coisa, mas que eu goste. Que tal escrever sobre inspiração? Finalmente me inspirei. Ok? Então a poetisa, no caso, estava questionando sobre o que ela, onde encontraria inspiração, né? E o que é inspiração? A inspiração na poesia é um sentimento ou um pensamento que lhe encaminha a escrever sobre determinado assunto, certo? No texto que vocês leram, Regaço do Amor, a tia Auri fez um poema e a inspiração para o meu poema foi a minha avó, certo? Então, o que eu descrevi ali no poema era o que eu imaginava vivendo com a minha avó, certo? Então, ela foi minha inspiração. Se você tiver um cachorrinho que você gosta muito, você pode fazer uma poesia sobre esse cachorrinho, ou uma comida que você gosta, ou a forma como está o dia. Então, inspiração é você ver uma coisa, senti-la, ok? E colocar no papel aquilo que você está sentindo sobre aquela coisa, tá bom? Então, vamos lá, continuar. Sobre a poesia que nós lemos agora, responda: qual é o título, quem é o autor e o que você entendeu da poesia, ok? Vamos colocar aí abaixo do nosso texto essas respostas. E na sequência vamos para a página seguinte, que é a página 25, tá bom? Primeira questão. Você lembra o que é sílaba tônica, que nós trabalhamos no último semestre? A tônica é que tem um tom mais acentuado, ok? Ela é mais forte, ok? Então, vamos lá. Marque um X na sílaba tônica das palavras abaixo. As palavras são inspirar e finalmente. Inspirar. Qual é a sílaba tônica? Eu vou encontrar e vou passar um xizinho no quadradinho dela. E finalmente, qual é a sílaba tônica? Eu vou também encontrar e marcar um X nela. Vocês estão vendo que aqui tem uma classificação das sílabas. Cada sílaba está dentro de um quadradinho, estão vendo, ó? Ins, num quadrado, pi no outro quadrado, irar no outro quadrado. Então, foi feita a separação silábica. E aqui na primeira palavra, vocês vão observar que nós temos a última sílaba, que é o rar, a penúltima sílaba, que é o pi, e a antepenúltima, que é o ins, certo? Então, nós temos uma classificação de palavras a partir dessa ordem aqui. Quando você vai me dizer se as palavras são oxítona, paroxítona ou proparoxítona, você segue essa ordem. De trás para frente, nós vemos as 3 últimas sílabas.
aqui do mesmo jeito, ó. As 3 últimas sílabas, certo? Aí eu vou focar na última, na penúltima e na antepenúltima. Se a minha sílaba tônica for a última, ela é uma palavra oxítona. Se for a antepenúltima, ela é paroxítona. Se for a penúltima, desculpa. E se for a antepenúltima, ela é proparoxítona. Então, nós sempre vamos contar a palavra de trás para frente, 3 sílabazinhas, certo? Sempre as palavras vão ter a sua tonalidade nessa ordem, tá bom? Não existe palavras na língua portuguesa que a sílaba tônica seja a 4ª ou a 5ª. Não existe, ok? As sílabas só são tônicas a partir das 3 últimas, ok? Então, vamos lá. Inspirar. A minha sílaba tônica seria urar, não é isso? Então, se a minha sílaba tônica é urar, essa palavra ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ela é uma palavra oxítona, não é isso? Agora vamos para finalmente. Finalmente, a minha sílaba tônica é o men. Finalmente. Então, minha sílaba tônica essa palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, ok? Então, nós vamos descobrir que ela é uma paroxítona, ok? Porque ela está na 2ª posição de trás para frente. Entendemos isso? Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e vê a explicação novamente, que vocês vão entender. Ah, tia, eu não entendi ainda. Chama a tia no privado, que a tia vai ajudando vocês a tirarem as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Releia os trechos da poesia e fique atento para as palavras em destaque. Em destaque onde? Aqui, nesse quadradinho, tá bom? Essas letrinhas mais escuras que estão em negrito. Onde eu encontrarei a inspiração? Entre 1000 estrelas no céu, entre tantos planetas e cometas, e como eu encontrarei? Agora você vai observar cada palavrinha. Ó, qual a posição da sílaba tônica nas palavras inspiração e encontrarei? Então, o que você vai fazer? Você vai separar essas palavras no papel, aí ou no seu caderno, ou no papel de rabisco. Você separa a palavra e vai fazer aquele esquemazinho, contar de trás para frente a primeira, a segunda e a terceira sílaba. Aí você vai ver. Se a sílaba tônica for a primeira, de trás para frente, ela é oxítona. Se for a segunda, de trás para frente, ela é paroxítona. E se for a terceira, de trás para frente, ela é proparoxítona, ok? E a mesma coisa você vai fazer com as palavras estrelas e cometas, tá bom? E vai me dizer se a sílaba tônica dela é a última, a penúltima ou a antepenúltima, certo? Opa! Aqui o que a tia já explicou. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas como oxítonas, quando a sílaba tônica é a última, paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima, e proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ok? Só a explicação aí clareando para vocês e escurecendo a tela, mas faz parte. Vamos lá. Na página 26, nós vamos encontrar um quadro, tá bom? Aí vamos ver. Complete o quadro com as palavras da poesia. Caso necessário, inclua outras que não existam na poesia, mas que se encaixem. Veja o modelo. Por exemplo, tenho aqui a palavra escrever. O autor fez a separação da sílaba, ficou escrever.
ver. Em seguida, ele me disse qual é a sílaba tônica. Escrever. A sílaba tônica é o ver, certo? Ela está localizada onde? Sendo a última, tá vendo, ó? Última, penúltima e antepenúltima. Se ela é a última, ela é uma oxítona, certo? Agora nós vamos para a próxima palavra, a palavra goste. Deixa eu achar aqui minha borracha. Goste. Na palavra goste, eu vou separar a sílaba, como eu fiz em escrever. Vou ver qual é a sílaba tônica dela e escrever nesse segundo espaço. E aqui na frente eu vou botar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Com cometas, eu vou fazer a separação silábica. Cometas, ok? O autor já me mostra qual é a sílaba tônica. E aqui o autor errou. Porque cometa, a sílaba tônica não é oxítona. Ela é o quê? Então, você vai descobrir qual é e vai colocar aqui do ladinho nesse espaço em branco. Ele errou de propósito para que você veja qual é a sílaba correta, ok? Qual é a classificação correta, desculpa. Então, depois nós vamos no texto procurar uma outra palavrinha lá e escrever nesse espacinho em branco aqui embaixo. E aí, depois você vai separar a palavra que você escolheu aqui, me dar a sílaba tônica e me dizer qual a classificação dessa palavra. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Isso da palavra que você vai escolher no texto, ok? Na poesia não foi encontrada nenhuma palavra proparoxítona, ok? Então, você vai pensar em 3 palavras e escrever, tá bom? Pense 3 palavras, escreva uma em cada espaço aqui. Aí, você vai escrever depois 3 frases. Em cada uma delas, você vai usar uma palavra oxítona, uma palavra paroxítona e uma proparoxítona, ok? Então, você vai procurar uma palavra oxítona. Por exemplo, café. Café, a sílaba tônica é a última, então ela é uma oxítona. Eu posso construir uma frase com essa palavra. No segundo, você vai escolher uma palavra paroxítona, que tem a penúltima sílaba mais forte. E fazer uma frase aqui. E na terceira linhazinha, você vai fazer uma palavra proparoxítona, que é a que tem a antepenúltima mais forte, e vai colocar uma frase elaborada com essa palavra aqui, ok? Terminado isso, vocês vão passar lá para a página, deixa só a tia confirmar, mas eu acho que é 71. Lá. Isso, página 71. Produção de texto, né, da atividade 7. Coloca lá a datinha, não esqueçam. Não esqueçam de escrever o nomezinho de vocês, gente, com frequência, tá bom? No livro, para vocês pegarem o hábito de escrevê-lo corretamente, lembrando da letra maiúscula, tá bom? Quem só faz o nomezinho na letra de forma, vamos começar a treinar o nome com a letra bastão, botando a primeira letra maiúscula e as outras todas minúsculas, tá bom? Para quando a gente for tirar os nossos documentos, já assinar de forma correta. Agora, nós vamos escrever um poema, ok? Para isso, você vai fazer um passo a passo. Você vai pensar num tema que você goste muito ou que te traga alguma emoção. A tia Auri escreveu sobre a minha avó. Por quê? Porque eu gostava muito dela, ela me trazia emoções, pensamentos bons, me traz. Então, eu decidi escrever sobre ela. Você vai pensar em alguma coisa que te traz emoção, que você gosta e que você quer escrever sobre essa, ok? Depois, você vai fazer uma lista de palavras que rimam.
Nós vimos que a rima, o que é? A última sílaba da palavra é sempre parecido o som com a outra, certo? Por exemplo, pão parece com chão, que parece com não. Medo parece com dedo. Café parece com chulé. Então, a sonoridade não é a escrita, é o som que é parecido, tá certo? Depois você vai estruturar o seu texto em versos e em estrofes. Nós já vimos em sala também que o verso é cada linha do poema e a estrofe é o conjunto desses versos, certo? Se eu tenho uma estrofe com 4 versos, ou seja, com 4 linhas, eu tenho uma quadra. Se eu tenho uma estrofe com 6 versos, que são 6 linhas, eu tenho uma cestilha. Se eu tiver 7 versos ou 7 linhas, eu tenho uma septilha. E se eu tiver 10 versos ou 10 linhas, eu tenho uma décima, ok? Então, você vai ver em qual modalidade você vai querer escrever o seu poema, vai escolher as palavras que rimam, o assunto sobre o que você quer escrever e vamos para o passo seguinte. Você vai dar um tema aqui para o seu poema, ok? Depois fazer a relação das palavras que rimam. Desse lado aqui você escreve uma palavra e do outro aqui você vai escrever uma palavra que rime com essa primeira que você escreveu, ok? Cada linhazinha dessa vocês vão escrever uma palavra que rima com a outra. E essas palavras vocês vão utilizar na formação do poema, tá certo? Vamos ver o que vamos fazer na próxima. Aqui você vai ver a quantidade de versos e estrofes. Você não vai colocar isso agora, tá bom? Você primeiro vai começar a criar. Quando terminar a sua criação, é que você vai ver quanto você produziu, quanto você fez, tá certo? Eu sugiro para vocês que vão fazer talvez o primeiro poema, não sei se já temos algum poeta na turma, mas se não temos, vai ser o primeiro poema que vocês vão escrever. Então, eu sugiro que vocês comecem com uma quadra. O que é uma quadra? É um verso, uma estrofe de 4 versos, de 4 linhas, tá bom? Deixa a tia dar uma dica para vocês. Deixa eu pegar aqui meu lápis. Vou mudar a cor desse lápis para ele ficar diferente. Aí, vamos aqui. Eu tenho a linha 1, 2, 3 e 4, certo? Agora, eu vou explicar para vocês como funciona a rima quando você faz uma quadra, tá bom? A primeira frase, ela não precisa rimar com ninguém, ela é uma frase solta. A segunda, eu já preciso rimar, tá bom? Vamos lá, deixa a tia criar aqui um versinho para me exemplificar para vocês. A tarefa do menino. Meu lápis é ruim de escrever, o de vocês é melhor, viu? A tarefa do menino era fazer poesia. Eita, tia, vai ter que treinar muito essa caligrafia. A tarefa do menino era fazer poesia. Ele resolveu falar. Ixi, esse falar tá feio, viu? Deixa eu te apagar aqui esse falar.
Vou voltar pro meu lápis. Ele resolveu falar do poder da alegria. Eita, vai caber? Pronto, ficou torto aqui, mas vocês vão entender. A tarefa do menino era fazer poesia. Ele resolveu falar do poder da alegria. O que aconteceu aqui? Eu tenho a frase, o verso 1, 2, 3 e 4, não é? No verso 1, eu não tenho rima com nenhuma das outras frases, mas no verso 2 e no verso 4, eu tenho uma rima, ó. Poesia rimando com alegria, certo? Então, a estrofe 2, o verso 2 rima com o verso 4. A tarefa do menino era fazer poesia. Ele resolveu falar do poder da alegria. Então, você vai precisar usar as palavras que rimam daquela outra relação lá que você fez, apenas nas linhas 2 e 4, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima produção. Vocês têm aí 20 e poucas linhas. Se precisarem de mais, podem utilizar o caderno para fazer com mais versos, mais estrofes, tá certo? Depois você faz uma foto para mandar para a tia. E vamos caprichar, gente. Aqui o que nós vamos utilizar é o nosso sentimento, tá bom? O que você sente, o que você pensa sobre determinada coisa, você vai colocar no papel, tá certo? Então, vamos lá, caprichar bem na nossa atividade. Caso tenha alguma dúvida, pode chamar a tia no privado ou aqui no grupo mesmo que a gente vai esclarecendo, tá certo? Então, fiquem com Deus.